o seu planejamento em relação ao custo Brasil, a alta carga tributária e os outros fatores? O controle de despesas nos obriga a ser criativos e buscar formas mais eficientes de fazer negócios. Costumo dizer que o importante não é simplesmente gastar menos, mas sim certo. Ganho de escala é uma estratégia prioritária para a companhia, na busca constante por elevar a receita sem aumentar as despesas. Um exemplo claro é a implementação da proposta eletrônica, um aplicativo que funciona como uma versão digital do formulário da proposta de contratação. Antes, utilizado apenas em papel, a iniciativa minimiza os erros nas propostas, acelera o processo de emissão de apólice e ainda reduz as despesas com os materiais gráficos. Esta é uma das várias ações que permitem um resultado crescente ao longo da nossa história no Brasil. Qual foi a habilidade que mais te ajudou no seu caminho para se tornar um CEO? A liderança me fez notar rapidamente como a gestão do capital humano é essencial para o sucesso de uma empresa. Com pessoas e entregas de qualidade, aliado a um forte senso ético nos negócios, chegamos até aqui. Para isso, contamos com um plano de atração e retenção dos melhores profissionais para integrar o nosso time. Como resultado, fazemos parte do grupo das melhores empresas para se trabalhar pelo Instituto Great Place to Work e pelo ranking da revista Você S.A. Levamos a sério a manutenção destes títulos, uma vez que entendemos que nossa estratégia de crescimento acelerado só pode ser suportada pelos talentos. Além disso, acrescento a ousadia que na companhia chamamos de assumir riscos inteligentes. Não cresceríamos 28% ao ano na última década sem uma boa dose de coragem e de trabalho árduo. Sempre estimulo todos que trabalham direta ou indiretamente comigo a sair da zona de conforto, buscar novos conhecimentos, habilidades e ser incansáveis no aperfeiçoamento profissional. Com o mercado brasileiro passando por um momento de retração, redução de consumo, além de uma crise política, que medidas um CEO deve adotar para que as vendas não sejam prejudicadas? É importante que os diferenciais competitivos de uma empresa estejam claros para todos os seus públicos de interesse, uma vez que esse conhecimento pode colaborar com os resultados. É quando um cliente decide fechar um negócio com uma determinada companhia ou outra. Para isso, é importante reforçar estes diferenciais frequentemente com os públicos, buscando mostrar que é a melhor opção do mercado e do cliente. Aqui na Prudential do Brasil, trabalhamos voltados a atender às necessidades dos segurados. Essa é a nossa razão de ser. Uma vez que a Prudential já foi eleita como a melhor empresa em termos de gestão de pessoas, qual é o maior desafio encontrado pela liderança corporativa a fim de encontrar executivos globalizados no mundo cada vez mais dinâmico e flexível como o de hoje? Na Prudential do Brasil, muitos talentos internos são aproveitados para os cargos de liderança. Valorizar a prata da casa é uma prática que tem dado muito certo. Já para as posições não gerenciais, o maior desafio está na aquisição e no desenvolvimento de profissionais para atuarem em ambientes dinâmicos e flexíveis em um futuro muito próximo. Buscamos pessoas adaptáveis e com uma formação sólida. As mudanças recentes decorrentes do cenário sociopolítico e econômico do Brasil e do mundo exigem do profissional mais criatividade para propor soluções inovadoras. Darwin descobriu que as espécies que sobrevivem são as mais adaptáveis e não as mais fortes. Faz todo sentido na natureza e também no ambiente corporativo. Durante os últimos anos, a Prudential vem alcançando números marcantes no mercado brasileiro. Como funciona o gerenciamento dessas receitas, visando um futuro melhor para a organização? Nosso modelo de negócio está baseado em 2 canais de distribuição. Life Planner, que são corretores franqueados, e parcerias comerciais, que são empresas de serviços financeiros que comercializam os nossos produtos. O crescimento da Prudential do Brasil é resultado da manutenção e do aumento da nossa base de corretores franqueados e do incremento das parcerias, que geram as nossas receitas. Elas são administradas basicamente de 2 maneiras. Parte se constitui
como reserva financeira e parte como capital investido em novos negócios, voltado à expansão da companhia. A reserva é um importante aspecto da saúde financeira de uma seguradora, já que é por meio dela que pagamos os benefícios e honramos os nossos compromissos com a sociedade brasileira. Já a parte reservada para os investimentos é fundamental para a evolução do nosso negócio no país. Diante ao cenário econômico do Brasil, como a empresa lida com a captação de clientes? A captação de clientes funciona por meio dos dois canais de distribuição da seguradora, Life Planner e parcerias comerciais. É por meio destes contatos que a companhia dissemina a cultura do seguro de vida e desperta necessidade para os produtos, já que estamos em um país que não tem uma cultura de planejamento financeiro e de proteção familiar sedimentada. Depois que estes potenciais se tornam clientes, o foco durante todo o ciclo de vida deste segurado na nossa carteira é manter e nutrir o relacionamento com eles. Em momentos como este, em que o país atravessa uma instabilidade econômica, entendemos que é justamente quando o cliente mais precisa deste acompanhamento personalizado e dos nossos produtos. Mas o foco na proteção do segurado e de sua família deve ser constante, já que suas necessidades continuam existindo, principalmente em momentos de crise. E gostaria de saber como vem sendo calculado o risco de negócio. Existem dois riscos para o negócio. Um deles é o risco que o cliente oferece para a seguradora. Para isso, a Prudential do Brasil conta com um dos seus diferenciais competitivos, que é a análise do risco do cliente de maneira precisa, a ponto de conseguirmos nivelar o pagamento dele por um longo prazo. Diferentemente do mercado de seguros, no qual os prêmios, como chamamos as mensalidades pagas pelos clientes, são alterados de acordo com a idade, condição de saúde e com o passar do tempo. O segundo risco é o do negócio, enfrentado pelas indústrias e corporações em geral. Gerenciá-lo é, na verdade, um trabalho de equipe. Na nossa companhia, trabalhamos com o conceito das 3 linhas de defesa. O controle de cada área de negócio da empresa é a primeira linha no gerenciamento de riscos. As diversas funções de controle de risco e a supervisão de conformidade, como área de gerenciamento de risco, compliance e auditoria interna, é a segunda. Finalmente, como terceira linha de defesa, consideramos a avaliação independente ou de auditores independentes. Ter uma boa forma estruturada de gerenciar o risco garante que as determinações do apetite de risco, de técnicas de monitoramento e de mitigadores sejam feitas com mais eficiência. Desta forma, seguimos as melhores práticas utilizadas nos mercados internacionais. E eu gostaria de saber em que momento da vida de um jovem ele deve começar a pensar em um seguro de vida. No Brasil, a idade mínima para a contratação de seguros é de 14 anos. Como o custo do seguro de vida se eleva com o aumento da idade, na minha opinião, é importante começar a pensar em seguro de vida o quanto antes. Mas é difícil que um jovem pense neste assunto. Por isso, os pais precisam estar conscientes desta necessidade. Mesmo que ainda não tenha constituído uma família ou que não tenha filhos dependentes, exemplos de quando a necessidade é mais evidente para deixar conforto financeiro para a família, o seguro de vida também pode proteger um segurado jovem de riscos como invalidez por acidente, doenças graves, renda hospitalar, entre outros. Queria saber qual o caminho que você percorreu dentro da sua empresa para chegar ao cargo que você ocupa hoje. Depois de passar por algumas empresas do mercado de seguros, indústria e finanças, iniciei minha trajetória na Prudential do Brasil em 2002, como diretor executivo de operações. Nessa época, a Prudential do Brasil tinha acabado de sair de uma joint venture. Eu era responsável pelas áreas de tecnologia da informação, finanças, recursos humanos, jurídico e administração. Como desafio, estruturei o back-office da companhia. Com o crescimento da seguradora e pelo meu desempenho,
fui abraçando os novos desafios até me tornar o responsável por todas as áreas de back-office, incorporando operações, atuarial e marketing. A Prudential do Brasil tem um plano de sucessão muito bom e, com isso, fui crescendo na seguradora, já em linha com a possibilidade de suceder o presidente da companhia na época. Em 2009, me tornei vice-presidente executivo. Assumi a responsabilidade também da área comercial, permitindo que eu tivesse uma visão muito boa de todas as áreas da seguradora, até chegar ao cargo de presidente e CEO em junho de 2010. E eu gostaria de saber como um administrador consegue administrar uma empresa com um país desestabilizado administrativamente e financeiramente. Quando temos um momento de incerteza, creio que o mais importante é estar preparado e construir vários cenários de acordo com os seus impactos no negócio. Nossa empresa sempre trabalhou forte na antecipação de cenários adversos. Considerando a qualidade das pessoas que temos no time, conseguimos ter sucesso no modelo de negócio. Recentemente, temos feito este trabalho considerando as principais variáveis macroeconômicas como desemprego, PIB, juros, etc. Para cada cenário, desenvolvemos um plano de ação de forma a minimizar seus impactos. Outro ponto importante é estar atuando ativamente no mercado, de forma a antecipar algumas medidas, como as regulatórias, visando a preparação para possíveis mudanças. E gostaria de saber como a empresa de tão grande porte enfrenta a crise que estamos vivendo hoje. O importante é estar preparado para diferentes cenários, criando plano de ação para cada um deles. Então, quando os cenários se aproximam, já sabemos como lidar com eles. Além disso, em momentos de crise, surgem oportunidades que, no longo prazo, quando a economia recuperar, alavancarão o resultado. Acredito que no papel do CEO é fundamental passar a mensagem de que, apesar da grave crise atual, a empresa deve focar em atingir os resultados esperados, ao contrário de buscar justificativas para o fracasso. O tamanho da empresa não é o mais importante, e sim como ela lida com os novos riscos no ambiente de trabalho. Qual é o perfil que você selecionaria para estar participando de um processo seletivo na sua empresa? Buscamos profissionais com uma formação sólida e observamos o quanto são dinâmicos e ativos. Ter sinergia com os nossos valores e nossa cultura também é essencial. Além disso, somos uma companhia que prima pela ética em todas as nossas relações e no trabalho. Apreciamos ainda perfis que demonstram envolvimento em ações de responsabilidade social. É sempre bem-vindo um profissional consciente e que considera importante o bem-estar da sociedade.